Olá, comunidade acadêmica. Vou falar de 3 coisas importantes aqui com relação ao nosso Estado, a história do nosso Estado, conjuntura atual e o que a gente está prevendo de ajustes para o futuro. Bom, começando aqui com a questão histórica da evolução do Estado brasileiro. Na minha concepção, o Estado brasileiro começa em 1808, com a vinda da família real de Portugal para o Brasil. Naquele momento, uma burocracia extremamente sofisticada, que já comandava o Império Ultramarino, foi o primeiro país da Europa, comandava o Império Ultramarino, vem com toda a sua corte, todo o seu erário público e uma série de documentações, bibliotecas, vieram tudo para o Brasil. Naquele momento, 1808, nasce o Estado brasileiro, ao menos o embrião do que se tornaria o Estado brasileiro. O que acontece naquele primeiro momento de Brasil? Nós temos uma corte extremamente sofisticada, comparativo ao que existia nas Américas. Se for comparar Canadá, Estados Unidos, México, todas as Américas, nenhum desses países ou colônias naquele momento tinham essa capacitação burocrática que veio aportar aqui em 1808. Então, com aquele erário, com aquele pouco erário público que havia sido resguardado e trazido pelas naus de Portugal ao Brasil, João VI teve uma missão muito importante, definir a prioridade de investimento, a prioridade de criar uma nação independente, porque só isso ia proteger ele, sua família, seu futuro e as heranças que viriam, não só para ele próprio, para sua família, mas também para todos os seus cidadãos. Então, naquele contexto, ele não podia errar, ele não podia se endividar, ele não podia ficar à mercê ou entregue a uma potência externa. Tinha que priorizar. E o que foi a prioridade? Criação de um banco com dinheiro da corte e também do erário público que veio de Portugal. Então ali iniciou-se um processo de independentização monetária e financeira, fiscal também, mas no segundo momento. Então no primeiro momento criou-se portos com esse erário público, as primeiras prioridades, abrir os portos e também criar os portos. Como é que você vai ter comércio exterior sem ter portos para onde atracar essas naus que vinham ao comércio? Então, ali começa toda uma estratégia de desenvolvimento portuário do Brasil e também fiscal. E isso vai durar um bom tempo, talvez até 100 anos de dependência desses portos. Porque toda a tributação do Império, do que viria a se tornar o Brasil Império, dependia dos portos. Ali é que existia a tributação. A tributação não acontecia interno, dentro do território nacional. Ela acontecia na entrada e na saída de mercadoria dos portos. Então o comando dos portos era muito importante. Armazéns, novas indústrias e uma série de novas inovações também no saneamento, na urbanização de vários centros urbanos, foi para isso que o erário público foi usado. Então ali começou o embrião do Estado brasileiro. Muito bem. Com esse embrião, e também com a vinda da família e com a abertura dos portos e uma dinâmica econômica e social muito mais ativa, fomenta-se uma ideia de Brasil independente. Fomenta-se talvez a possibilidade de que tudo aquilo que estava sendo investido e contemplado como ideário, como organização de Estado, aquilo deveria ser talvez um país independente. Historicamente, vamos lembrar o seguinte: o Brasil colônia, como eles afirmam, alguns historiadores afirmam, esse Brasil colônia efetivamente deixa de existir em 1640, muito antes de 1808. O que acontece? De 1500 a 1580, teve um período aí, não diria nem que seria pré-colonial, porque a população do Brasil naquele momento, ao menos a população que vinha da Europa, era muito baixa, baixíssima, permaneceu baixíssima por mais de 100 anos, todo o século XVI, muito adentro do século XVII, população aí, dizem, alguns dados afirmam que tinha não mais do que 15 mil europeus em todo o território nacional. Claro que existia uma população indígena, fragmentada em várias tribos, sem nenhuma proposta efetiva de nação, comparativo ao que os europeus tinham. Muito bem, então ali começou um embrião de, nem civilizatório, pode-se dizer, apesar de que havia já em alguns enclaves de algumas cidades que haviam se estabelecido,
toda a realidade, a civilização europeia ali já estava se incrustando. Mas como um todo, o território estava sendo controlado de fora para dentro, e aquilo, efetivamente, como uma sociedade que vinha de dentro do Brasil para se apresentar ao mundo, essa sociedade ainda não existia. Então, o que acontece? A população do Brasil permanece baixa, 1580 termina a dinastia de Avis e a coroa de Portugal deixa de existir. Portugal deixa de existir como um país independente e unifica-se as coroas com a coroa espanhola. O que acontece em 1640? Existe uma restauração da coroa portuguesa com a família Bragança. Então, primeiro havia a família de Avis, a dinastia de Avis, e depois inicia-se em 1640 a dinastia de Bragança. E logo no início, o que houve? Houve uma elevação daquele território que se considerava colônia ou uma área de domínio, ou um período pré-regencial, como eles falam também. Então aquela área se torna um vice-reino, ela é elevada ao grau de vice-reino. Então os primeiros reis portugueses elevam a vice-reinado do Brasil logo em 1640. Então de 1640 até 1808 é isso que existia, era isso como o Brasil se considerava, o status do Brasil era um vice-reinado. Então o reinado mor, Portugal, o vice-reinado Brasil. O que acontece em 1808 é que imediatamente o vice-reinado se extingue e o Brasil é elevado a Reino Unido. Então é Reino Unido ao Reino de Portugal. Então, em termos de status, a partir de 1808, essa elevação foi muito importante. Não havia ainda aquela burocracia, estava sendo criada, um país estava sendo criado à medida que ele já tinha o chip, toda a tecnologia de como se organizar que vinha de Portugal. Mas com aquela elevação a Reino Unido de Portugal, então você imagina o impacto que isso tem, não só político, para ter as representações políticas, a organização política, mas também social. Então, de 1808 até 1820, esse embrião de sociedade foi fervilhando à medida, em paralelo, com a burocracia que também estava começando ali a crescer. Não era uma burocracia necessariamente negativa. Por quê? Porque a concepção de Estado no século XIX era muito mais simples. O Estado no século XIX era um Estado imperial. O modelo imperial do Brasil seguia o modelo imperial que existia em outros países. Seguia o modelo imperial austro-húngaro, modelo imperial germânico, modelo imperial até francês, o inglês, o otomano. Que modelo é esse? Efetivamente era simplesmente manter as forças armadas. As forças armadas, a justiça e a burocracia central. Ponto. Nada mais do que isso. Então o modelo imperial era extremamente enxuto, com uma missão muito clara, defesa de território e defesa de tudo que havia dentro desse território. Então esse foi o grande desafio do século XIX. E por que esse é o grande desafio? Porque os outros modelos de Estado, rivais, estavam constituídos dessa maneira. Então criavam pressões para que internamente houvesse uma centralização de poder em torno da família imperial, em torno do comando central, da burocracia central, e também de um exército profissional capacitado centralmente para comandar todas as extremidades e eliminar os riscos de perda de território. E o Brasil teve muito sucesso nesse quesito. Não só durante todo o século XIX, debelou várias revoltas internas e também defendeu e até conquistou vários territórios externos. O Brasil teve um grande sucesso nesse sentido. Com relação a essas revoltas internas, nenhuma delas rivalizava a proposta de Estado inicial que foi criada naquele embrião de 1808. Muito bem, seguindo ainda o fio da história. 1820, o que aconteceu? Houve uma revolução do Porto. Essa revolução do Porto foi uma revolução liberal. Então, uma mudança muito dramática aqui na história ocorre. Existia até aquele momento, até 1820, uma constituição tradicional, de monarquia tradicional, monarquia absolutista, em que as terras e a arbitrariedade e as vontades do rei, essas é que primavam, essas é que comandavam todo o território.
o que acontece em 1820 é uma revolução liberal no Porto, o que eles criam? Uma nova Constituição que limitasse o poder do rei, limitasse um poder de veto, como somente a chefia de Estado, e deixasse que o parlamento passasse a governar a coisa pública. Houve separação de poderes. Então, naquele momento, foi muito importante ali a convergência de ideias. Por quê? Até aquele ponto no século XVII, XVIII, várias concepções, desde a Revolução Gloriosa da Inglaterra, 1688, lá sim já tinha ocorrido uma revolução para a limitação dos poderes reais. Ali foi talvez o primeiro movimento para a limitação do poder hereditário, dinástico, de unção real, unção divina do poder real. E a transferência de poder para um parlamento, 1688, na Inglaterra. Isso permeou e contagiou a Europa, mas foi somente 100 anos depois, e não foi nem na Europa, foi nos Estados Unidos onde houve a Revolução Americana, né, um combate contra a tirania que existia, tributária que existia entre a Inglaterra e os Estados Unidos, que contagiou, voltou o contágio para a Europa, contagiou a França, aí houve a Revolução Francesa, e então você imagina que dentro dessa evolução, estamos falando de 3 revoluções aqui, e que são pontos importantes de análise, que contagiaram a Revolução do Porto e que depois iriam contagiar a nossa Constituição de 1824, primeira Constituição do Brasil, a primeira vontade escrita de como organizar o Estado brasileiro. Então esses 3 pontos históricos são interessantes da gente analisar, porque eles têm um efetivo poder em comandar como que se organiza o Estado brasileiro em 1824. Então, naquele momento, você tem uma Revolução Gloriosa, limitação dos poderes reais. Você tem, nos Estados Unidos, uma proposta mais radical, republicana. Não temos mais o poder tradicional, temos aqui um modelo republicano sem rei. E temos uma Revolução Francesa que tentou fazer a mesma coisa, mas nunca se estabilizou, até hoje. Então temos eu diria que uma evolução falha do modelo que já tinha sido testado 2 vezes antes. Então, com isso, os brasileiros que aqui estavam, em 1820, observando o que acontecia em Portugal, naquele momento, Portugal, as cortes, que deveriam ser cortes liberais, ainda com os princípios liberais de livre associação, direito de ir e vir, direito de pensamento, direito de religioso, direito à propriedade individual, direito de defesa, todos esses conceitos que se transferem o que hoje nós consideramos ser o termo liberdade. Então, tudo aquilo para o Brasil não se aplicava. Então, as cortes de Portugal em 1820, elas eram liberais para Portugal, mas tirânicos para com o Brasil. Então, aquilo criou um efeito no Brasil muito dramático. Houve ali o pedido do retorno do João VI, em 1820, e foi o que aconteceu pouco tempo depois. E o João VI chega em Portugal, ele praticamente não governava mais e estava aí preocupado com a evolução da coisa política, não só de Portugal, exatamente por não ter muita influência nessa transição, mas também no Brasil, porque deixou ali o seu filho, a Leopoldina, José Bonifácio, etc. Então, para que lado o Brasil iria? Continuaria um vice-reinado? Desculpa, continuaria um reinado, um Reino Unido, ou sucumbiria ao que as cortes portuguesas queriam, que era exatamente de voltar atrás, retroceder o Brasil até antes do vice-reinado, a voltar a ser aquele período pré-vice-reino. Então, é isso que foi a proposta das cortes portuguesas. Isso não era aceito por Pedro I, não era aceito por Leopoldina, não era aceito por José Bonifácio e nem por João VI. João VI também preferiria ver o seu filho no comando de um reino independente do que ele ver subjugado num reino no qual ele tinha pouco ou nenhuma influência. Então ele até incentivou seu filho, junto com Leopoldina, incentivou Pedro I a tomar algumas iniciativas e Pedro I fez a independência do Brasil. Naquele momento de 1822, foram 2 anos depois da Revolução do Porto,
existia já um preâmbulo de vontade constitucional. Pedro I sempre foi um constitucionalista. Está aqui um grande erro histórico que precisa ser corrigido. Pedro I não tinha uma vontade tradicional. Ele já era uma personalidade da transição do modelo tradicional ao modelo constitucional. É exatamente isso que não é narrado muito bem na contagem da história brasileira. E conta-se, talvez, que isso tenha sido um mero acaso. Não era um acaso. Pedro I era enraizado na ideologia liberal. A liberal, naquele momento, naquele ponto histórico, significava uma mudança de percepção, em que o poder não vinha da herança, da hereditariedade, da tradição ou da unção divina. O poder vinha da aclamação popular. O poder vinha daqueles que eram os governados. Os governados é que permitiam o governo de existir. Pedro I estava completamente vinculado a isso. Tanto que ele foi aclamado como sendo imperador antes mesmo que houvesse até a Constituição. Então, durante 2 anos, Pedro I não tinha nada que garantisse o seu poder, a não ser a legitimidade de ser o fiel condutor para um novo modelo de Estado constitucional. E uma grande evolução ali nesse modelo de Estado. O modelo de Estado brasileiro nasce com 4 poderes. Até a grande aprendizado que se teve das 3 revoluções anteriores, como mencionei, foi exatamente isso. A separação do rei, do governo, e da manutenção do governo como uma entidade separada, e do rei ainda com alguns poderes de veto. Então isso foi uma grande evolução da Revolução Gloriosa. Nos Estados Unidos, essa identificação, esse mesmo modelo, se apresentou de uma maneira diferente, em que quem governava eram os Estados-membros. O poder central não governa. O poder central dos Estados Unidos, ele não exerce o governo. Quem exerce o governo são os governadores. O poder central faz a diplomacia, faz a guerra, controle da moeda e a justiça. Então, modelo extremamente enxuto e com uma capacitação desvinculada do governo das pessoas diretamente. Então, no Brasil, na França, infelizmente, e por isso que deu muito errado, eles não separaram muito bem esses poderes quando houve a Revolução Francesa. Eliminou-se essa função de poder de veto do rei, porque eliminou-se o rei. Então ficou-se uma república em que, de fato, não havia uma constituição que a balizasse. Muito pelo contrário. Havia uma constituição que permitia o governo. E uma constituição que permite o governo, você está permitindo as vicissitudes, as vontades peculiares de cada um, ou seja, você está permitindo a tirania. Permissão de governo, o governo sem limite é tirania. E é isso que aconteceu na França. Então, um grande erro de estruturação. Também um grande erro de percepção, que tanto o modelo inglês, 1688, como o modelo norte-americano, a ideia dos 3 poderes já tinha sido vencida. Não havia mais a discussão de 3 poderes. Havia discussão já de 4 poderes. Na Inglaterra, os 3 poderes tradicionais, executivo, legislativo e judiciário, eles permaneciam como sendo poderes de governo. E criou-se o 4º poder, que era o poder de veto do chefe de Estado. Claro que isso não era constitucional, isso era mais por tradição e acomodação das forças políticas. Já os Estados Unidos, percebendo isso ou não, havia transferido o poder para os estados e limitado o poder central. Então o poder de agir e governar era dos estados e os 3 poderes de legislativo, judiciário e o executivo do poder central, o executivo do poder central era simplesmente o de chefia de Estado, não de poder de governo. O poder de governo era o executivo dos governadores. Então havia ali um 4º poder, que era o federalismo. Então o Brasil, a Revolução Francesa não entendeu isso, continuou um poder central, arbitrário, com simplesmente os 3 poderes, sem poder de veto para balancear. Então criou-se uma tirania, a época do terror, e o que sucedeu ali numa falência da Primeira República Francesa e logo em seguida a França Império, debaixo de Napoleão, com um comando praticamente ditatorial.
Já o Brasil, entendendo essa evolução, entendendo, se beneficiando de toda essa história, se estabelece com 4 poderes. Os 3 poderes, como a gente havia mencionado, havia sido bem descrito por Montesquieu, né, e como é que seria esse equilíbrio dos 3 poderes. Mas houve uma evolução de Montesquieu, né? Benjamin Constant, que era um filósofo suíço, se tornou parlamentar francês. O Benjamin Constant já havia postulado a questão do 4º poder, a criação do 4º poder, como balizador, como fiel da balança, como aquele moderador dessas não equações ou desse desequilíbrio dos 3 poderes, que era natural acontecer. E foi exatamente isso que o Brasil se propôs a fazer, criar o 4º poder. E esse foi o modelo político imperial, o que até o primeiro reinado ainda teve alguns problemas. Por quê? Porque não só o poder moderador, como também o poder executivo era da mesma pessoa, Pedro I. Então a chefia de Estado e o poder de governo era uma pessoa só, que vestia 2 chapéus e ambos são diametralmente opostos. Muito bem. Então isso só veio a ser pacificado no segundo reinado com Pedro II. Pedro II, 1847, ele faz uma emenda, faz um decreto imperial, em que ele se remove do poder executivo. Ele entrega o poder executivo ao presidente do Conselho de Ministros e ele fica somente com o poder moderador. Ali, efetivamente, nós vimos o benefício dos 4 poderes em ação, a partir dessa mudança 1647. Foi ali que o parlamento se torna totalmente independente, com um presidente nomeado pelo imperador, mas ratificado pelo parlamento. Muito importante essa ratificação, porque é isso que dava legitimidade. E a dinâmica de partidos e discussões ocorria totalmente independente da chefia de Estado, que era o poder moderador. O poder moderador não tinha iniciativa, não podia propor leis, não podia dar ações e iniciar uma série de medidas de governo. Ele poderia simplesmente ratificar e, claro, equilibrar e também nomear juízes, mas equilibrar o jogo e remover alguns que ele nomeou. Então, existia ali um freio importante àquelas nomeações, sobretudo dos juízes. Muito bem, esse foi o modelo imperial em termos políticos. Em termos econômicos, o que aconteceu? Tributários e econômicos. O modelo imperial foi sempre o mesmo. Desde 1808, a arrecadação basilar do modelo imperial foi a tributação que entrava pelos portos. Esse é o primeiro contribuinte em peso, foi imposto de importação. Então, um pequeno agricultor, um artesão, um pecuarista, um industrial, durante o século XIX, poderia comprar, vender, poderia fazer toda sorte de troca e não haveria tributo nenhuma incidência de tributo sobre isso. Poderia comprar propriedade, vender propriedade, zero de tributação. Aonde ocorria a tributação? Na importação de maquinário, importação de bens manufaturados que vinham de fora, o correio também, para você mandar mensagens para todo o território nacional, cobrava-se uma taxa para isso. Então a comunicação era cobrada, essa taxa, então essa era outra fonte de arrecadação do Brasil Império. E uma pequena parcela era do que hoje é conhecido como o quinto. É engraçado como essa pequena parcela que todo mundo fala hoje entra no imaginário da população dizendo esse era o modelo imperial. Não, não era, nunca foi. Em termos arrecadatórios, contribuía muito pouco. Então os 25%, aliás, desculpa, os 20% que era cobrado era somente da extração de ouro. Então nem todos eram mineradores. A extração de ouro era muito limitada em algumas regiões. Então praticamente todo o território nacional estava livre dessa tributação. Então esse era o modelo imperial. Essa é como constituía. Isso representava menos de 10% do PIB, por volta de 10% do PIB, do Produto Interno Bruto, de tudo aquilo que era produzido e consumido no Brasil. Muito bem. Com o advento do golpe militar, 1889, o que acontece? Naquele momento, os oligarcas, aqueles grandes fazendeiros, tanto do agronegócio, da agricultura, eles se juntam com uma parcela dos militares, comandam um golpe de remoção da família imperial em função do fim da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. E o que acontece naquele período foi que esses é que assumiram o poder. Então, o modelo de Estado aí sofre uma grande reversão.
Inicia-se aí um período republicano com simplesmente 3 poderes, elimina-se o 4º poder de estabilização, tenta-se equilibrar os 3 poderes, centralização de todo o país ainda, apesar da Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição republicana, clamava e aceitava já a organização federalista do Brasil. Lembrando que no período imperial era um Estado unitário, era tudo uma assembleia somente, que era baseado no Rio de Janeiro, com o modelo federalista, que era proposto em 1891 pelos revolucionários, criava-se os estados e também permitia-se os municípios. Naquele momento, essa organização federalista, ela nunca logrou o seu sucesso, exatamente porque o modelo tributário ainda era o modelo imperial e permaneceu centralizado exatamente pelo processo republicano. Ao invés de descentralizar para os estados, como deveria ocorrer, politicamente isso tornou-se inviável. Por quê? Porque houve uma grande crise econômica, financeira, fiscal, tributária, social, política do Brasil com o golpe republicano. O Brasil entra em dívida externa por causa de uma guerra civil que precisava ser financiada pelo Exército. O Exército não tinha esses recursos, o erário brasileiro não tinha como financiar uma revolta em todo o Brasil. Ele se endivida e a colateral que o Exército dá, ao menos aqui os golpistas dão naquele momento, é a produção de café. E com essa colateral, com essa exigência de colateral, a moeda brasileira deixa de valer. Não valia como troca mais. Então, a hiperinflação começou a correr solto. E também o rigor fiscal se perdeu completamente. Voltando um pouquinho ao tempo aqui. João VI era extremamente rigoroso com as suas finanças. Ele não queria que o país se tornasse dependente de nenhuma potência externa. Pedro I também entendeu isso muito bem. As cartas entre um e outro mostram muito bem esse rigor e esse microgerenciamento do erário público. Pedro II não foi diferente. Então, toda uma tradição ali de independência baseado em equilíbrio fiscal. O que acontece com a República é um total descasamento da arrecadação com o gasto, ou seja, torna o país inviável fiscalmente. Isso torna o país fraco e dependente daqueles que podem financiar a organização política do Brasil. Então, já naquele momento, a dívida externa explode, a inflação explode, corrupção explode, uma guerra civil explode e um caos político durante os primeiros 3, 4 anos. Mas teve ecos que durou durante toda a Primeira República, ou seja, de 1889 até 1930, o caos imperava e organizamos politicamente para poder pagar essa dívida externa. Os governos que vieram depois da ditadura militar, dos primeiros, do Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, os presidentes, Prudente Moraes, Campos Salles, etc., até Getúlio Vargas, quando ele assume o poder em 1930, todos eles, sua missão era pagar a dívida externa com a colateral do café. Isso significa que todos os bancos e todo o financiamento e todo o erário público brasileiro estava voltado à produção do café. Então a indústria ficou limitada, o comércio ficou limitado. O Brasil virou um produtor de café para pagar a dívida externa, grosso modo. Então isso é o que aconteceu tributariamente, economicamente. Politicamente, não houve um grande avanço. Apesar de a Constituição de 1891 politicamente haver até alguns mecanismos de modernidade e de avanço que seriam bons até preservar, esses nunca lograram sucesso, porque a necessidade econômica de se obedecer a um plano de pagamento externo forçou com que as oligarquias do café e do leite comandassem sempre o Brasil. Não poderíamos sair desse modelo. Então, criou-se aí um modelo político que gerou todo um problema de representatividade com outras oligarquias que já estavam crescentes. Oligarquias bancárias, oligarquias militares, oligarquias industriais se alinharam para remover as oligarquias da pecuária e das oligarquias do agronegócio. E aí veio Getúlio Vargas. Muito bem. Então, o modelo de Estado
republicano, ele varia de golpes e contragolpes todo ao longo da sua história. No comando de oligarquias sempre. Alguma oligarquia está sempre no poder desde o início da República. Desde o início de Deodoro, Floriano, ali sim começa-se a introdução, esse caos gerado por esses dois primeiros ditadores, fez com que o Brasil ficasse eternamente dependente nas mãos das oligarquias. O modelo tributário brasileiro nunca descentralizou ao federalismo que de fato havia sido proposto em 1891. E o que acontece? O primeiro cartório do Brasil surge em 1914. O primeiro cartório era para fazer cobrança de tributos locais para financiar a organização política dos estados e municípios. Então, lembrando que os cartórios não eram uma realidade no Brasil até 1914, até a República, para viabilizar os estados e municípios. Cobrança de impostos locais. Então, imagine, você é um brasileiro no final do século XIX, não paga nenhum imposto, a não ser imposto de importação daquilo que você quer consumir de fora. Agora, muda-se para frente 20 anos, início da Primeira República, tem um cartório que vem cobrar outros impostos. Cobrar imposto sobre consumo, começou a cobrar imposto de renda, começou a cobrar IPTU, para o quê? Viabilizar a representatividade política federativa. Então, financiar uma federação custa mais caro do que financiar um poder unitário. Isso aqui está algo para debate, se vale a pena ou não. Muito bem. Então, o sistema tributário, que antes era 10% do PIB, você financiava o Império. Agora, no Brasil, Primeira República, você começa a ter já um custo tributário muito maior. E começa a bater 15% do PIB. Aí vem, em 1934, com Getúlio Vargas, não por sua motivação, mas por sua acomodação política, ele acomoda forças que já existiam no mundo naquele momento. Forças sindicalistas, forças marxistas, anarquistas, forças que pregavam o Estado Social. O que é o Estado Social? O Estado Social é aquele Estado que faz tudo além do que só dá a segurança e a justiça, que era o modelo imperial. Ele vai muito além. Ele entrega previdência, ele entrega modelo trabalhista, ele entrega saúde, ele entrega educação. Então é um Estado que se propõe a fazer muito das coisas que antes as famílias poupavam e gastavam ao seu bel prazer, as suas economias, para financiar, de acordo com as suas capacidades, a educação dos filhos, a sua saúde, a sua própria previdência, se é que isso existia esse modelo. Já o Estado Social disse, não, eu vou tomar conta disso tudo, além de tomar conta da segurança e da justiça. Então o Estado Social é muito mais caro. Então o que acontece no nosso modelo tributário? O Brasil Império se mantém estável, tem um salto no início da Primeira República, até 1930, para financiar o modelo federativo existe um incremento tributário de 10 para 15, quase 20% do PIB. E o que acontece quando você inaugura o Estado Social em 1934? Um salto para mais de 20% do PIB arrecadado para você financiar toda essa estrutura burocrática que supostamente é para servir a população brasileira. Muito bem, então o Estado Social do Brasil inaugura-se em 1934, aquela Constituição, assim como a de 1891, não era sustentável. Em 1937, Getúlio Vargas faz uma outra Constituição que ele é mais cabível para a sua ditadura. Essa dura até 1946. Em 1946, uma nova Constituição que reflete a Constituição de 1934 e também insustentável, óbvio que a primeira não foi, então de 46 também não deveria ser. Mas a arrecadação sempre subindo. E o modelo político? Mudou? Não, não mudou. O modelo político ainda sempre calcado nos três poderes já vencidos. Fazendo aqui um paralelo histórico, os países da Europa, que na mesma época, início do século XX, haviam passado todo o século XIX se adaptando às constituições, limitando os poderes dos seus reis, criando seus parlamentos, criando mais poderes para representar a coisa pública, tanto por revoltas como por evolução política natural. O que acontece no Brasil, não. Um grande retrocesso político, voltando atrás aos três poderes, centralização de poder no início da Primeira República e, claro, um modelo oligárquico por excelência.
no comando de poucos ali a cada iteração. A cada Constituição, uma nova oligarquia assumia o poder. Uma nova oligarquia surgia na dependência daquela Constituição e até com uma proposta de uma nova Constituição. Muito bem. Então esse é o modelo brasileiro. O modelo brasileiro não é republicano por aspiração. Ele é oligárquico por prática. Podemos até falar que temos uma república, mas no fundo temos grupos de interesse no comando do país. Esse aqui é o modelo que perdura até hoje. Não mudou muito. A última Constituição que temos agora, vigente, de 1988, é uma Constituição que tenta e diz que estabelece aqui uma república, que estabelece uma federação, que estabelece o poder do cidadão, mas sabemos que não é bem isso. Quem manda no Brasil ainda é o Estado brasileiro, ainda é aqueles que comandam o Estado brasileiro, podem comandar tudo aquilo, o maior erário possível, maior orçamento, maior concentração de renda, é o Estado brasileiro que comanda isso. Todos que estão no Estado estão muito bem agraciados. Os que estão fora do Estado têm que obedecer às regras do Estado e pagar pelo Estado, supostamente para a entrega de alguns serviços públicos que questionamos o seu benefício. Mas esse é o modelo brasileiro hoje. É um modelo falho? Absolutamente. Não evoluiu conforme o modelo europeu ou até mesmo o modelo norte-americano. Todos esses dois modelos sofreram evoluções dramáticas no século XX. O do Brasil não. O Brasil se permaneceu com os três poderes na mão de oligarquias, o Estado no comando, a população com pouco poder de interferência. Essa tem sido a nossa evolução de Estado. Não temos uma república, não temos uma federação, nós temos um Estado unitário, no comando de tudo e de todos. E o modelo tributário, como é que é? Centralizado. A maior parte da arrecadação vai para a União e essa União tenta fazer uma realocação de volta para os estados e municípios, o que não é muito diferente do que existia no Brasil Império. Só que no Brasil Império não tinha todos esses custos, essas ineficiências e as corrupções, exatamente que um grande orçamento promete. Muito bem, essa é a primeira parte para a gente entender a evolução do Estado brasileiro, ou talvez a involução do Estado brasileiro. Então vamos entender o que é uma república, ao menos na acepção da palavra. De onde vem essa conscientização que uma república é algo bom, de que uma res pública é o caminho para frente? Voltando até atrás aqui na questão teórica. Platão havia observado várias cidades-estado na Grécia Antiga, identificado que uma monarquia, quando era muito centralizada, muito comandada por um só, deteriorava e era deposta por uma aristocracia. Aqueles que estavam próximos do monarca entendiam muito bem do Estado, estavam muito capacitados a assumir esse poder. Só que essa aristocracia, permanecendo muito tempo no poder, com suas vicissitudes e também com poder totalitário, ela se transformava numa oligarquia. Uma oligarquia não tem mais a referência da criação, a referência do intento positivo, não tinha mais a virtude, e essa oligarquia deteriorava em grupos de interesse e aquilo se transformava no que chamava-se de facções, né? Oclocracia. Oclocracia é quando várias facções dominam a coisa pública. Você perde toda a referência de Estado, de nação, de pátria, e as virtudes simplesmente somem do contexto de coisa pública e você deteriora nessas facções, essas facções geram uma anarquia, ou seja, uma falta de governo, e aí é exatamente nesse momento, nesse pequeno momento fugaz de anarquia, que não é sustentável, uma nova monarquia surgia. Muito bem, então esse é o ciclo de Platão. Muito importante entender isso, porque isso se repete e é usado em todo o mundo exatamente para desestabilizar o modelo vigente, transferir esse modelo vigente para outros e deteriorar esse modelo rapidamente para se instaurar uma ditadura. É assim que se faz, obedecendo esse ciclo natural. Muitas vezes é rápido, muitas vezes dentro de um ano isso ocorre, muitas vezes demora algum tempo, mas ele é infalível, né? E no comando da consciência disso, você consegue prever grandes mudanças. Muito bem. Então, observando isso, o que os ideólogos daquela época, e muito ao longo de todos os últimos 2000 anos, entenderam? Olha, para você estabilizar
é necessário entender que existem forças legítimas dentro de um contexto sociopolítico. Existe o poder legítimo da monarquia, existe o poder legítimo da aristocracia e existe o poder legítimo da democracia. Então, esses são três poderes virtuosos dentro desse ciclo destrutivo. Então, entender que há coisas a serem pensadas que são positivas e que são legítimas e temos que ser acomodados. Mas como que se acomoda isso? Como que se acomoda essas forças? A força da monarquia, a força da aristocracia e a força da democracia. Somente o Estado de Direito consegue estabilizar por períodos longos e evita-se esse ciclo destrutivo ao longo do tempo. Então, o Estado de Direito nada mais é do que um conjunto de leis e regras que se estabelece como base numa Constituição e que define os poderes, define as competências, até onde vai cada poder, os limites de cada poder. A melhor maneira de você estabilizar é estabelecer limites. Limites não só do poder representativo, entre eles, quem tem o poder do quê, mas também de como que esse conjunto de poderes interagem com a população. Muito importante esse conceito. O que temos sempre que almejar? Né? Um Estado de Direito cada vez mais transparente, em que a coisa pública é mais exposta a todos aqueles que financiam a coisa pública, financiam os poderes representativos, é que os poderes se fragmentem cada vez mais. Então, ao longo da história, viu-se exatamente isso. Os modelos que nasceram para ser efetivamente um Estado de Direito moderno, começaram com os seus 3 poderes, ampliaram para 4 poderes, depois para 5, para 6, para 7. É exatamente isso que nós observamos na Europa e também nos Estados Unidos, durante o século XX. Podemos fazer aqui alguns paralelos. Na questão europeia, né, já mencionei aqui o poder que existia do rei separado do executivo, legislativo e judiciário, mas agora tem o poder da democracia, que é o poder da população em fúria, ou simplesmente demandando algo que gostariam de ver, que os seus representantes fizessem. Muito bem. Então, existiu, no início do século XIX, dentro das constituições, inseriu-se conceitos de soberania popular, já aceitando isso como sendo o poder legítimo, mas estabelecendo limites para essa soberania popular. Ou seja, mantém-se o Estado de Direito, mantém-se as instituições, mas abre-se um poder de interferência direta da população para a mudança desse Estado de Direito. Então, lembrando, assim como no Brasil hoje tenta fazer isso, mas não muito bem como os outros países. O poder, como é colocado até constitucionalmente na Constituição de 88 do Brasil, diz claramente que todo poder emana do povo, que é exercido diretamente ou por seus representantes. Seus representantes são os deputados, são os senadores, são os governadores, os presidentes. Agora, essa representação está muito bem regulamentada, mas não existe regulamentação com relação a como que o povo pode interferir diretamente. Então, por não haver regulamentação, simplesmente não tem soberania popular. Tem uma menção dela na Constituição, isso é o caso do Brasil. Mas não tem efetivamente como é que ela exerce esse poder sem que isso seja destrutivo. Por isso que você se vê manifestações, você vê pessoas indo na rua e fazendo uma série de mobilizações, mas aquilo não necessariamente tem um resultado esperado. É uma coisa sem um direcionamento muito claro para como que o Estado vai reagir àquela mobilização. Não é o caso dos modelos desenvolvidos que já entenderam que essa força democrática é uma força legítima, incorporaram isso na Constituição e que isso tem o poder de afetar uma série de decisões, mas também afetar como que as leis e os tributos eles incidem sobre a população. Muito bem, esses são os Estados de Direito modernos. Os Estados Unidos também passou por isso. Né? No século XX, final do século XIX, início do século XX, uma grande movimentação para incorporar tudo isso que a Europa já havia aprendido. E que a Europa tinha resgatado até da Grécia Antiga, exatamente para estabilizar as suas populações. Os poderes representativos que saíam do modelo imperial, modelo tradicional, se transformaram em modelo imperial e agora estavam com monarquias constitucionalistas, incorporaram esse quinto poder,
e alguns até o sexto, que é o quinto poder da soberania popular, e alguns o sexto poder como federalismo, como foi o caso da Alemanha, como foi o caso da Suíça, como foi o caso da Bélgica. Então, países que se tornaram países federalistas estão com mais poderes. Muito bem. Então, neste conceito, a evolução do Estado, ela também ocorre. E a organização do Estado também ocorre, né? Só que o Brasil ficou fora dessa dinâmica. Por quê? Tem várias razões porque ele ficou fora. A distância, não só da Europa como dos Estados Unidos. A Europa e os Estados Unidos comunicam muito mais em termos de trocas e de vivências. E o Brasil, quando olha aqui nos seus vizinhos, não tem boas referências. Então as aspirações não estão voltadas para o que os nossos vizinhos estão fazendo, mas sim olhando Europa e Estados Unidos, mas a influência não é tão próxima assim. Ao passo que os parlamentos de Berlim, de Paris, de Londres, de Roma, estão próximos um do outro, e ali você tem toda uma conjunção competitiva, também politicamente, para se organizar e estabilizar os seus países. Então essa tem sido uma dinâmica que o Brasil ficou fora, não teve o benefício dessa competição, ficou fora dessa evolução política. Então temos hoje 3 poderes que não se equilibram e não temos então esse quarto poder que seria interessante de ter, que seria a soberania popular. Também não temos o quinto poder, que seria chefia de Estado. Eliminamos isso da Constituição. Enfim, temos agora um modelo falho que temos que consertar. Como fazer isso? Temos um Estado de Direito? Temos uma tentativa de Estado de Direito. Um Estado de Direito antigo. Um Estado de Direito anacrônico. Muito fora de sintonia com a evolução do Estado. É isso que a gente tem que realinhar e reaproximar o modelo brasileiro, não só politicamente, mas tributariamente. Aí, como fazer isso? Vamos falar disso agora no próximo capítulo. Então, Muito bem, como eu havia apontado, o modelo político, e obviamente que, por consequência, o modelo tributário do Brasil não evoluiu. Ficou estagnado durante todo esse período evolutivo do século XX. E também não pescou algumas coisas do século XIX. Mas o que acontece? Então, nesse período, nós ficamos aqui com um modelo que atrasa o Brasil. Atrasa o Brasil num conceito já vencido e já reformado. Enquanto que a maioria dos países que adotaram também um Estado social, fizeram grandes reformas, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, quando eles adotaram o Estado social, tiveram suas dinâmicas políticas e econômicas em situações falimentares, exatamente porque criaram um Estado que era insustentável, fizeram grandes reformas desse Estado, para que houvesse uma durabilidade, uma estabilidade fiscal, para equilíbrio de sustentabilidade de tudo aquilo que o Estado se propunha a fazer. É isso que se vê no final do século XX, um grande período de reformas desses Estados. O Brasil não passou por isso. Então, o Brasil ainda tem um Estado arcaico, com ideias arcaicas do século XX, e que precisa se modelar a essas evoluções. Não só reformar o seu Estado social, mas também criar novos poderes legítimos. Como fazer isso? Pode-se fazer por algumas maneiras. Por emenda constitucional, trazendo aqui uma série de reformas, reformas do judiciário, reformas do poder da tributação, do sistema tributário, reformas do sistema efetivo, parlamentarista ou presidencialista. Isso temos que redefinir isso. Agora, vamos dar o contexto do que é o Brasil hoje, né? Sobretudo nessa questão de regime e por que isso se torna importante, essas reformas. Do contexto tributário, o Brasil não consegue decolar porque tributariamente ele ainda é concentrado pela União. E há uma série de fundos que fazem a tentativa de repasse, a tentativa de equalização desses fundos arrecadados pela população. Isso é planejamento central. Planejamento central não funciona em lugar nenhum do mundo. Nunca funcionou. Até estados unitários, como a França, por exemplo, a França, ela descentraliza a sua coisa pública e a sua tributação e os seus orçamentos. Exatamente porque ela sabe que mesmo na França, um país pequeno, talvez do tamanho de São Paulo, essa descentralização é fundamental para entregar serviços públicos na medida certa, com relação à necessidade certa, né, de acordo com as localidades. Já o Brasil centraliza tudo e tenta, do planejamento central, tributariamente definir para onde vai os recursos aleatoriamente, baseado em algumas regras centrais. Isso não funciona.
Então os recursos têm que ficar na localidade. A população tem que, de baixo para cima, obedecendo o princípio da subsidiariedade, que é um governo de baixo para cima, ser validado. Por que você tem um município? Por que você tem um estado? Por que um governo de estado? Por que você tem um federal? Qual é o serviço que cada um provém para o cidadão ali, no seu município? Então, o maior contribuinte de benefícios e serviços é o município, não é o estado e não é a federação. No entanto, a maior parte da tributação ainda está na federação. Então, temos que descentralizar esse modelo tributário. Isso seria já um ganho muito grande de autonomia dos municípios e também dos estados-membros. Outra coisa que é fundamental, em função de várias regras colocadas pela federação, muitas delas ideológicas, criou-se uma tributação recorrente em absolutamente tudo. Então toda a cadeia produtiva do Brasil, do setor produtivo do Brasil, ela é tributada a toda etapa. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela não é tributada até somente o ponto final, e na renda. Então você elimina custos operacionais, você barateia o custo, também para o consumidor final. Então a mudança tributária ela é necessária para atender os municípios e os estados-membros da sua autonomia, mas também para trazer um modelo produtivo muito mais competitivo. Uma vez que o Estado central se coloca como grande beneficiado do sistema tributário ou da arrecadação, ele tenta tributar ao máximo, sem ter muito zelo de onde está vindo, sem ter muito zelo se aquilo vai matar uma indústria, matar um mercado, ou terá que controlar preços e uma série de interferências que são negativas no mercado. Então, o modelo tem que mudar. O modelo tem que deixar as empresas mais livres, com menos ônus, com menos frequência, para que essas trabalhando e gerando empregos e oportunidades independente da intervenção do Estado, aí sim você consegue arrecadar mais. Então, até arrecadando menos e com menos frequência, você pode arrecadar mais e ter mais benefício da atividade econômica que vem no seu decorrer por tributos que são cobrados ou na ponta de consumo, ou na renda, ou na propriedade. Então, é assim que a gente tem que simplificar o modelo, nesses três grandes focos de tributo, descentralização do modelo tributário e também uma desoneração, não só no volume de impostos, mas também na frequência em que eles incidem em toda a cadeia produtiva de consumo e de criação de renda. Esse que seria o modelo tributário ideal. Agora, para que isso tenha sustentabilidade, o modelo político precisa mudar. Precisamos, de fato, de um modelo federativo. Nós não temos esse modelo federativo. Nós temos um modelo centralizado e que define como cada estado se organiza, define como cada município se organiza, define regras milimétricas de como usar o orçamento público. Então, a gestão municipal, a gestão de governo do estado está limitada por uma Constituição centralista que tem medo, tem receio de como é que um governador vai se organizar e como é que ele vai gastar, como é que um prefeito vai se organizar e vai gastar. O sistema judiciário também, que deveria ser um repositório de segurança, ele não é. Deveria poder agir, poder neutralizar o risco de ter gente errada no comando de orçamento público, deveria ter mais liberdade de ação, também com punibilidade, se por acaso houver abusos. Não é assim o sistema judiciário brasileiro. Os juízes se encastelaram nesse centralismo todo e dali retém os seus benefícios, etc. E a justiça fica muito limitada, com uma série de potenciais, uma série de janelas para a impunibilidade. Então, esse modelo central que foi gerado pela Constituição, ele já está no seu processo falimentar, já está gerando caos social, já está gerando uma série de problemas econômicos e, obviamente, estão perpetuando os problemas políticos. Muito bem. Como mudar isso? Uma nova Constituição seria muito bem-vinda, nesse sentido, de descentralização, autonomia dos municípios, a não regulamentação de vários itens que hoje são regulamentados por Constituição, transferir a regulamentação que está na Constituição, boa parte dela, para a lei ordinária. Não quer dizer que a regulamentação suma, que algumas regulamentações são boas, mas elas são transferidas para a lei ordinária. Agora vamos entender o seguinte, a Constituição é a base de todas as leis.
depois vem as leis, depois as normas. O que acontece? É que várias dessas normas, que muitas vezes são autarquias, né, são agências reguladoras que passam essas normas, muitas vezes, algumas dessas normas se tornam até texto constitucional. Então é um detalhe muito grande que se coloca na Constituição. Isso é ruim, porque a sociedade evolui e ela tem que ter uma parte maleável do seu sistema jurídico para fazer a adaptação. Senão o país não inova, o país fica travado com uma Constituição extremamente extensa, e quanto mais extensa é a Constituição, mais regulamentado é o indivíduo e as famílias, e as comunidades. Então a liberdade de ação e as suas próprias liberdades individuais estão todas regulamentadas, e como é que você interage com o seu vizinho, como é que você faz uma empresa, como é que você paga os seus funcionários, tudo isso está regulamentado em Constituição, isso trava as suas oportunidades, trava as suas possibilidades de inovação, então você não inova, então você não cria oportunidades, então você não evolui. Isso trava a atividade econômica, trava a atividade de toda sorte. E é isso que faz uma Constituição grande. E o do Brasil, de 88, é a terceira maior Constituição do Ocidente, da Europa, da América do Sul e dos Estados Unidos. Nós somos a terceira maior. Aliás, desculpa, a Constituição de 88 é a maior Constituição do Ocidente. É a maior Constituição de toda a Europa, a maior Constituição da América do Norte, a maior Constituição da América do Sul. Ela é a terceira maior Constituição do mundo. Está atrás da Constituição da Índia e a Constituição da Nigéria. Então, nós temos aqui um grande calhamaço constitucional que regulamenta praticamente tudo, até mesmo a gorjeta, ela é regulamentada. Então, nós temos que transferir muitas dessas regulamentações para fora da Constituição e temos que ter um modelo diferenciado. Agora, que regime nós temos que ter? O que temos hoje? No papel temos presidencialismo. O papel diz que o país é um país presidencialista, esse é o nosso regime. No país presidencialista, quem manda é o presidente. O ismo define quem manda. Presidencialismo, presidente. Parlamentarismo, parlamento. Comunismo, as comunas. Então, vamos entender aqui as diferenças. No modelo presidencialista, nós temos um grande problema, né? Porque você tem um executivo forte que concentra o orçamento, concentra as decisões, concentra praticamente comando, não só da chefia de Estado, mas também do governo. Então ele pode agir internamente, como ele pode agir externamente, com amplitude de poder. Esse seria o modelo presidencialista. O que temos hoje no Brasil? Temos um modelo presidencialista? Essa aqui é a grande questão. Nós não temos um modelo presidencialista. O Senado e a Câmara formam o Congresso Nacional. Os dois têm removido o poder do presidente. Então, o modelo presidencialista de hoje do Brasil não é mais presidencialista de maneira prática, de maneira efetiva, comparável a outros modelos presidencialistas. O presidente brasileiro tem muito pouco poder. Hoje ele não tem mais o poder de orçamento, ele ficou com o poder de veto, mas esse veto pode ser quebrado. Ele está limitado às suas nomeações para cargos públicos pelo judiciário e até mesmo pelo legislativo, ao passo que no modelo presidencialista isso não seria o caso. O presidencialismo, por exemplo, nos Estados Unidos, o poder do presidente pode até revogar uma medida do judiciário. É o contrário do que está acontecendo no Brasil. Hoje o judiciário pode revogar as medidas do presidente. Então, em termos de conceito e qualificação, nós não temos um modelo presidencialista quando comparável. Aí fazemos, então tá bom, então se nós não temos um modelo presidencialista, quando coloca-se em comparação, então nós temos um modelo parlamentarista. Também não temos. Nós temos deputados e senadores que vivem no anonimato, têm um poder legislativo crescente, cada vez maior, com poder de orçamentário, de alocações, de fazer uma série de medidas, de cobrar o executivo e pedir que o executivo, e mandar o executivo fazer. No entanto, eles não têm crivo nenhum. A cobrança não está nos deputados, não está nos senadores, no legislativo. A cobrança está todo no poder executivo. Então, como é que é essa eminência parda que se transformou o legislativo? Então, temos uma aberração de modelo. Nós não temos um modelo parlamentarista,
mas temos um parlamento que tem muito mais poder do que talvez um parlamento tenha, ou que jamais teve até, do que na época do Império. Então esse parlamento-congresso, parlamento/congresso, tem uma influência muito grande no como é que se evolui o Estado. E quais são as propostas? Muito poucas. Não querem evoluir o Estado, não querem criar os poderes que trariam o país para ser um país desenvolvido em termos de modelo político. Exatamente, eles querem se manter no anonimato com poder, não diria que absoluto, mas com um poder muito grande de influência e de comando até do próprio executivo. Então é por isso que temos que ter uma reforma do sistema. Ou vamos para um sistema presidencialista, temos uma reforma para isso, vamos precisar reformar várias coisas, vários itens que já foram mudados nos últimos 30 anos, removendo o poder do presidente, temos que devolver o poder para o presidente e mais alguns, para se tornar um modelo presidencialista de fato. Ou vamos para o modelo parlamentarista, mas aí temos que ter mais crivo e mais abertura e transparência do que os deputados fazem, de remoção de deputado de suas funções, mais poder da população de cobrança direta aos deputados. Isso seria uma evolução positiva para o Brasil. Além disso, temos que criar, sim, soberania popular, mais um poder legítimo que precisa ser regulamentado. Temos que ter um federalismo, mas esse sim também, outro modelo, outro poder negativo, um poder passivo, vamos dizer assim, que precisa ser mais bem regulamentado. Hoje tudo é definido pela União. Então os estados e municípios precisam de mais autonomia. Precisamos, obviamente, da criação do chefia de Estado, que não tem competência de governo, que fica somente com as Forças Armadas, a Justiça e as relações exteriores, a moeda, a tributação. Então existe uma separação dele daquele que vai gastar o dinheiro, que vai ser o governo. Aí o governo virá do parlamento. Essa que seria uma proposta mais condizente com essas forças inexoráveis que já existem. Porque tirar poder do parlamento e transferir para um presidente, eu diria que politicamente é muito difícil. Continuar com o parlamento conquistando mais poderes, isso é mais, eu não diria que positivo, mas eu diria que é inexorável. É muito difícil tirar poder do parlamento, porque o parlamento, de fato, representa toda a miríade de opinião pública por micro-representantes. Então, é difícil você tirar do parlamento. Mas agora o parlamento precisa de mais transparência e mais cobrança. E precisa de mais organização para que seja um parlamento efetivo. Não é o caso hoje. Então, muitas mudanças precisam nesse sentido. Então, é isso. Temos que temos que ter a noção de que o Estado brasileiro não mais funciona com 3 poderes e hoje existem mais de 7 poderes que equilibrariam a coisa pública, assim como é na maioria dos países que já evoluíram. Que poderes são esses? Os tradicionais, legislativo, judiciário e o poder executivo, que seria exercido por um primeiro-ministro. A separação do poder executivo em 2. Temos aqui o chefe de Estado, que faria a questão de relações exteriores, moeda, tributário e justiça. Temos um 5º poder, que seria o Conselho de Estado, são aqueles anciãos que já participaram da coisa pública e que podem dar muitos bons conselhos aqui para o chefe de Estado e para a condução e equilíbrio de todo o resto. O poder passivo do federalismo, a descentralização e autonomia dos estados e municípios, ou seja, uma regra federal, ela não se torna uma regra estadual, a não ser que seja aprovada em Assembleia Estadual. Muito importante esse conceito. E, claro, o 7º poder, que é o mais importante de todos, que é a regulamentação da soberania popular. Essa é fundamental para o equilíbrio de todos, que seria o grande supervisor e aquele grande moderador de qualquer abuso e de qualquer tentativa de tirania dentro do nosso sistema. Temos um grande desafio, que é eliminar a tirania de Estado, ao mesmo tempo que termos um Estado forte bastante para nos blindar da influência externa, que está sempre presente querendo nos dominar. Vamos entender um item muito importante que eu venho mencionando, que é a questão de soberania popular. O que significa isso? São alguns mecanismos que transformam todo o Estado de Direito em um Estado, de fato, que tenha uma ligação direta com a população. Não somente através dos seus representantes, mas sim direto. Que mecanismos são esses? Referendo. Referendo. Você fazer uma proposta de lei, uma emenda constitucional, e a população ser referendada, se aquilo é positivo ou não. Sim ou não. A população ser referendada. Tem várias instâncias em que isso é possível.
plebiscito quando, antes de ter tomado uma decisão, você, em dúvida se tem que discutir um tema ou não, você coloca um tema a plebiscito. Se a Câmara ou os congressistas ou o Parlamento tem que discutir um tal tema. Muitas vezes isso não é parte da agenda política do governo. No entanto, por questões de opinião pública e mudanças, quem sabe tem que ser. E, como não fazia parte da agenda anterior, agora tem que ser inserido, faça um plebiscito para ver se temos que discutir isso. Discutir talvez uma nova Constituição ou mudança de regime. Muito bem, não está dizendo exatamente como vai ser, mas está dizendo que temos uma necessidade de discutir isso. Então isso acaba sendo regulamentado e sendo obrigatório que essa discussão ocorra. Ao mesmo tempo que o referendo torna-se obrigatório, uma vez que ele passe, que aquilo seja efetivo. Então essa regulamentação é importante. Iniciativa popular. Fazer uma lei através de baixo-assinado. Propõe-se uma lei, justificativa, coleta-se assinatura em torno disso, submete-se à Câmara ou ao Senado, e aí aquilo vira um trâmite automático e inexorável, ingavetável. Iniciativa popular, muito importante. Isso para a sugestão de leis que venham da população. Também temos uma questão de fazer recall de mandato. O que é isso? É fazer um referendo de um mandato qualquer. Uma pessoa eleita pode-se fazer uma iniciativa popular para chamar a referendo se aquele cidadão eleito ou nomeado pode permanecer no seu cargo. Então isso é importante. Muitos países desenvolvidos têm isso. E para todos os cargos. Cargos nomeados, cargos burocráticos e cargos eleitos. Muito importante isso. Porque muitas vezes os abusos não vêm dos seus políticos eleitos. Não vêm também dos políticos nomeados, mas vêm daqueles burocratas de carreira, que estão na máquina pública há muito tempo, que comandam como é que se faz uma multa, quem se faz a multa, comandam regras que diretamente incidem na população e não passam pelo plenário, não passam por uma votação. Isso é o que ocorre com as agências reguladoras. Temos um problema aí das agências reguladoras que exercem esse poder direto na população, sem nenhum crivo, sem nenhum limite. Então, por isso que a soberania popular ela tem que ser regulamentada, exatamente para dar poder à população de exercer a sua vontade diretamente. No entanto, ela é balizada para que não rompa com todo o Estado de Direito e não crie uma situação caótica. É isso que é a soberania popular que nós precisamos. Esse que é o desafio, meus amigos. Muito obrigado por esse tempo que vocês despenderam aqui escutando essas questões. Estarei disponível às questões futuras e palestre se me convidarem. Muito obrigado. Até uma próxima.